Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do OAB no Ar. No OAB no Ar dessa semana, a palavra da diretoria é com a doutora Tânia de Sá. Paulo Schiff recebe a presidente da Comissão de Estudos do Direito da Família. Sérgio Guimarães entrevista a deputada mais votada do Brasil, Janaína Pascoal. Congresso de Direito Militar na pauta também do programa de hoje. E Rodrigo Julião com a palavra do presidente. Começa agora mais uma edição do OAB no Ar. Oi, eu sou Tânia Sá, secretária-geral da OAB, e eu quero lembrar a todos que a Ordem continua atendendo as recomendações dos decretos, tanto municipal quanto estadual, porque a saúde dos nossos colegas advogados e dos nossos funcionários é muito importante para nós, para toda a diretoria. E nós temos 40 funcionários, esses funcionários, a maior parte deles está trabalhando home office, só alguns departamentos obrigatoriamente exigindo a presença do advogado que estão operando, certificação digital por agendamento, temos também o CAD, Centro de Apoio Digital, também por agendamento, e também as inscrições, algumas carteiras vieram de São Paulo e alguns advogados também estão solicitando, então também por agendamento ele se dirige ao departamento, retira e presta o juramento. Eu quero dizer que a nossa Comissão Emergencial Corona-19, que foi criada a partir de uma inspiração das prerrogativas, da qual eu sou a diretora responsável, vem trabalhando muito bem. Quero agradecer aqui de plano a presidência e os advogados que compõem, porque tem atendido, na medida do possível, os advogados que nos procuram. Agradeço também publicamente tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal, que por agendamento estão atendendo os advogados nas emergências, naqueles levantamentos de alvarás, precatórios, requisições de pequeno valor, depósitos recursais e alguns agendamentos excepcionais que se fazem necessários. Então, na medida do possível, nós estamos dando todo o apoio, todo o suporte aos colegas advogados. Eu agradeço vez mais a todos e peço que nós continuemos unidos nessa luta. Até mais. O OAB no Ar recebe a presidente da Comissão de Estudos do Direito da Família e Sucessões, a advogada Ana Lúcia Augusto. É uma área sempre dinâmica, exige mesmo muito estudo, não é? É o primeiro ano da criação da Comissão de Estudos em Direito de Família e a importância e o foco da nossa comissão é exatamente isso, trazer estudos para os membros e para a comunidade dos avanços dessa área que, ao meu ver, é a que mais acompanha as transformações da sociedade. Institui o casamento gay, muda a legislação. Tá? Aumenta a idade da aposentadoria, muda a legislação. Todas as transformações da sociedade que nós vivemos, elas implicam em transformações na área do direito de família. Além dessas que você me falou, em razão da admissão do casamento, na verdade das uniões estáveis homoafetivas pela ADPF 132, que depois, através de uma resolução do CNJ, possibilitou o casamento dos pares homoafetivos, isso trouxe uma grande alteração para a nossa legislação em função das alterações de como a sociedade se comporta, como a sociedade vê as relações homoafetivas. Nós temos outras transformações, como por exemplo... Tem o caso da viúva jovem, não é? Exatamente. Como por exemplo, eu ia citar as relações socioafetivas, o filho de criação, antigamente nós falávamos, as relações afetivas, elas têm uma importância cada dia maior para o judiciário nas ações que implicam o reconhecimento de filiação dentro do direito de família. E sobre a viúva jovem, bem você falou, hoje em dia a expectativa de vida é muito grande e isso acaba por... nós estamos vivendo agora um momento de várias transformações dentro do direito previdenciário e também ocorre essa questão das jovens viúvas que têm uma expectativa, que casam
casam com pessoas que estão já aposentadas ou prestes a se aposentar, relações que podem ser verdadeiras, algumas outras, mas aí uma outra situação de simulação, em que a expectativa de vida delas é muito maior, de 40 anos, e isso implica num peso maior para a Previdência. Isso também é matéria que tem ressonância no direito de família. O que foi mais impressionante, assim, chamou mais atenção nos trabalhos da comissão nessas últimas semanas? Como o perfil da Comissão de Estudos em Direito de Família é abarcar estudos, o nosso perfil e a forma como eu designei desde o início os trabalhos é que todas as reuniões nós trazemos palestrantes. E dentro dos inúmeros eventos dentro da OAB que nós fizemos, na verdade reuniões ordinárias e também eventos fora da OAB, o que eu mais destaco são, por exemplo, as palestras em relação à fraude de bens, que é um assunto que tem ressonância também com o direito processual civil e várias normas extra. Também uma palestra que eu adorei, que foi do Dr. Rafael Vita, foi a respeito do uso das redes sociais como prova na formação dos processos em direito de família e sucessões, e o simpósio, grande simpósio que nós tivemos com a comissão, da Comissão de Estudos em Direito de Família, em parceria com a Faculdade Unimes, através do convite da professora Fernanda Las Casas, que é docente na Faculdade Unimes, e nós trouxemos grandes nomes, inclusive o doutrinador, um dos mais famosos em Direito de Família no país, o Dr. Rolf Madaleno. Ana Lúcia Augusto, obrigado pela participação no OAB no Ar e boa sorte na continuidade dos trabalhos da comissão. Obrigada, Paulo. Obrigada. O OAB no Ar volta já. Internacional da Mulher. Hoje a OAB Santos está promovendo uma série de palestras e hoje teremos a honra de falar com a doutora Janaína Pascoal, colega advogada, que vai falar sobre um tema importantíssimo sobre a saúde. Primeiramente, um prazer tê-la aqui. Vamos parabenizar a deputada por ser a deputada estadual mais bem votada e vamos falar de um tema muito sensível, que é a saúde da mulher brasileira e, principalmente, a paulista aqui, que nós estamos à frente, e essa questão, principalmente, dos projetos que a senhora está à frente. Eu me dedico bastante a essa questão da saúde da mulher, porque ao lado, né, de ter sido advogada a vida inteira, eu também sou professora de direito desde sempre. E eu desenvolvi uma cadeira no Largo São Francisco para tratar de biodireito. E nesse tema existem vários assuntos polêmicos, né, envolvendo a mulher, como, por exemplo, planejamento familiar, toda a dificuldade em torno do parto, né, as consequências para o bebê. Então, assim, eu tive uma vivência bem forte, né, também como advogada nessas causas. E quando eu passei a deputada, que deputada eu estou, né, advogada eu sou, professora também, eu decidi concretizar um plano, que eu até já apresentei durante a campanha, de dar às mulheres o direito a decidirem sobre o seu próprio parto. Porque, por incrível que pareça, as feministas, em geral, defendem que a mulher possa escolher o aborto, defendem que o SUS pague o aborto, mas são contra a mulher poder dizer se quer ter seu bebê por parto normal, se quer ter seu bebê por cesariana, né? E dizem que o SUS não deveria pagar cesariana. Então eu falei, pera ali, né? Ou existe um direito ao próprio corpo, um direito à autonomia, ou tudo isso é uma grande falácia. E foi uma grande alegria, porque a briga foi muito grande, né? Mas a gente conseguiu o projeto aprovado na Assembleia, depois o governador sancionou. Ainda há dificuldades na execução, porque existe resistência, né? Criou-se um mito de que a cesárea é algo ruim, quando a cesárea nada mais é do que uma demonstração da evolução da medicina, né? Antes de inventarem a cesariana, muitas mulheres, muito mais mulheres morriam no parto, mais bebês morriam no parto. Então, essa coisa de demonizar a cesariana, eu não endeuso, tá? Eu defendo também o parto normal, mas a demonização da cesariana é algo contracientífico, né? Eles dizem que é científico, mas é contracientífico. Então, esse é um ponto
Eu apresentei um projeto que também está sofrendo resistência, incrivelmente por parte das mulheres de esquerda, para ensinar a luta nas escolas para as meninas. Eu acredito verdadeiramente que a luta ela vai fortalecer as meninas, vai dar uma maneira delas se defenderem nos ambientes íntimos, né? Porque uma coisa é quando você está na rua, outra coisa é dentro de casa, numa universidade, na escola. Então, para você se defender de um ataque sexual, muitas vezes saber lutar é mais efetivo do que uma arma, entendeu? Eu tenho uma indagação, essas questões são sempre sensíveis ao longo da... Digamos, a independência que a mulher, desde os anos 30, 20, 30, e hoje a mulher, ela vive a chamada empoderamento, que é uma nomenclatura. Na verdade, é o resultado da liberdade perante a sociedade machista. Mas a indagação com relação à questão do aborto se esbarra mais nas ideologias, sejam religiosas, ideologias por si só. Esse é o maior enfrentamento que se tem durante essas questões como a do aborto? Bom, eu sou contrária à legalização do aborto, né? E não é por uma causa religiosa. Sou contrária porque eu entendo que todo mundo tem direito a nascer. E eu gosto muito de lembrar que 50% dos fetos são mulheres. Então, eu acho muito complicado dizer que uma mulher já nascida tem o direito sobre a vida de uma mulher que está para nascer. Né? Então, eu acho que nós temos que construir alternativas para essas mulheres. Então, eu não tenho aquele discurso de demonização, de criminalização, de culpabilizar essas mulheres que muitas vezes passam por situações muito difíceis. Mas eu acho que banalizar o aborto é algo ruim, inclusive para as mulheres. Nós temos que buscar alternativas. Sempre falo muito, se tiver tempo hoje, vou falar do projeto da adoção, né? Da adoção, de você poder entregar o seu bebê para adoção. Você leva a gravidez até o final, já informa que não vai poder cuidar desse bebê. As autoridades já são avisadas, tem todo um procedimento, né? E aí você vai fazer, na verdade, várias pessoas felizes. A criança que vai viver e a família, né, que vai receber essa criança. Eu quero agradecer a deputada, a advogada, professora Janaína Pascoal. Realmente a gente fala em temas, ficam as nomenclaturas e se implicam em tantas outras coisas, né? Sim, cada palavrinha é uma tese, não é? Por isso que a gente está aqui hoje com várias pessoas com pensamentos diferentes, e esse é o papel da OAB, possibilitar que pessoas que pensam de maneira diferente possam conversar com muito respeito entre si, e daí sairão os consensos que são bons para todos nós. Eu quero agradecer pela presença da deputada e também convidando, porque tem tanto tema importante e sensível para a gente conversar, e só aqui, na Casa da Cidadania, que é a OAB, a gente pode estar tranquilo para falar sobre isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Remédio em casa. Agora, todos os advogados de Santos poderão receber o seu remédio em casa. Telefone 3221-4949, 3221-4949, das 10 às 16 horas, entrega grátis. Mais um serviço OAB Subseção Santos, remédio em casa. Nós estamos aqui no Santa Saúde Consulta, a mais nova unidade, o anexo 2 dessa grande clínica de especialidades e diagnóstico do Plano Santa Casa. Na Avenida Ana Costa, uma localização excelente, uma estrutura fantástica. E aqui eu quero também, que é importante nós registrarmos a parceria com a OAB, com a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu quero aqui mandar um abraço especial ao Rodrigo Julião, o presidente da Subseção de Santos, um grande parceiro, amigo, uma pessoa que sempre prestigiou não só a Santa Casa de Santos, mas o Plano de Saúde Santa Casa. E falar um pouco sobre a estrutura dessa unidade. É uma unidade que vem trazer cada vez mais o acolhimento, cada vez mais a humanização, cada vez mais um atendimento em saúde de qualidade. O diferencial do Plano Santa Casa não é só a questão do atendimento do nosso associado, do nosso usuário, é a questão de valorizar também o bem-estar do familiar. Então nós nos preocupamos também com as famílias, e é por isso que todos aqueles que adquirem o Plano Santa Casa têm como retaguarda o maior hospital da região, que é a Santa Casa de Santos, é a Irmandade, um hospital de alta complexidade, um hospital que tem
todo um atendimento diferenciado, um corpo clínico maravilhoso, com expertise, com grande atendimento em tecnologia e saúde de ponta. Então, essa nova unidade vem contemplar aqui algumas especialidades importantes, trazendo também junto nesta unidade uma parte de exames, diagnósticos. Nós temos agora aqui a questão do laboratório. É muito importante nós registrarmos que cada vez mais nós estamos retirando do ambiente hospitalar aquelas especialidades, aqueles exames, aquelas consultas que a pessoa possa fazer numa unidade como essa, uma unidade ampla, uma unidade que tem toda uma retaguarda importante. Então, o meu muito obrigado à Ordem dos Advogados, a essa grande parceria, e conclamo aqueles que queiram conhecer essa unidade, que venham conhecer essa grande clínica Santa Saúde Consulta, agora na Avenida Ana Costa. Um abraço. A importância fundamental desse evento é descortinar esse tema que ainda é um ilustre desconhecido, posso dizer assim, da comunidade jurídica, né? Quero ressaltar que no âmbito do Brasil nós temos cerca de 2 milhões de pessoas que estão direto ou indiretamente ligadas ao direito militar. Daí a importância de haver uma especialização nas universidades. Ressalto que a prova da OAB não consta o direito militar como uma matéria, né? Nem as universidades têm. E, no entanto, é um tema que merece uma especial atenção. É evidente que sim, né? Nós realmente, a evolução tecnológica deste último século tem sido uma evolução muito rápida, né? Muita coisa evoluiu, muita coisa mudou, e na justiça militar não foi diferente, né? Veja que nós agora, recentemente, em 2017, tivemos a aprovação da Lei 7.491, em 2018 tivemos a aprovação da Lei da Organização da Justiça Militar. São legislações que estão mudando completamente a configuração de nossos julgamentos. E certamente, nesse tribunal de hoje, são 2 temas que serão bastante discutidos. E uma delas fala da ampliação de competência, que mudou completamente a nossa estrutura, e a outra, a Lei da Organização da Justiça Militar, muda bastante a nossa estrutura. Vejo que a Justiça Militar é uma justiça secular, milenar, né? Na Justiça Militar, a nossa corte é em forma de escabinato, né? Onde o saber jurídico dos ministros e dos juízes togados, aliado ao conhecimento das especificidades da vida militar, dos ministros e juízes militares, dão ao julgamento os instrumentos necessários, as ferramentas para aquele julgamento, né? E todas essas características e essa vinculação ao Poder Judiciário, isso facilita muito o nosso trabalho como Justiça Militar. É verdade, né? Nós sabemos que a Justiça Militar, ela tem se preparado para enfrentar toda essa modernidade. Mas um congresso como esse traz ao debate temas que são muito importantes, não só para a Justiça Militar, para a Justiça comum também. Mas nós, da Justiça Militar, temos que, essas barreiras que tem sobre o feminicídio, sobre as novas tecnologias, sobre a internet, sobre todos esses temas polêmicos, né? Nós temos que procurar evitar a resistência do militarismo, porque hoje nós temos que conviver com toda essa matéria do direitos humanos. E pode ter certeza que a nossa justiça militar vai estar modernizada, vai estar preparada o suficiente para atender a todas essas demandas. Agora, temos que lembrar, a justiça militar, desde que temos forças armadas, temos exércitos, ela sempre teve um objetivo. E o seu objetivo maior é o alvo de nossa especialidade, que é manter a hierarquia e a disciplina no seio de nossas tropas. Esse é o nosso objetivo.
Nas questões do contraditório e ampla defesa, o processo penal militar ele assegura da mesma forma que ao cidadão civil, mesmo porque a Justiça Militar da União ela processa, além dos militares, os civis que são acusados de crimes contra a administração militar ou as instituições militares. A defesa na Justiça Militar tem uma tradição de quase 3 séculos. Digo isso porque um alvará real de 1778, 5 de outubro de 1778, já assegurava aos réus dos processos dos conselhos de guerra, da Justiça Militar, serem assistidos por um advogado. Então veja a importância da defesa na jurisdição militar. Antes mesmo da existência das faculdades de direito no país, quando os advogados eram formados na Europa ou na América do Norte, a jurisdição militar portuguesa que se aplicava ao Brasil já permitia que o réu, em 1778, se apresentasse com um advogado para exercer a sua defesa. A ampla defesa para o réu, seja militar ou seja civil, é a mesma. Eles têm as mesmas condições, os recursos, as petições, seja ele militar ou civil, em igualdade com a jurisdição civil. Eu diria até mais, né? Há um recurso que é muito utilizado na Justiça Militar, denominado de embargos infringentes, em que na jurisdição militar ele é, sobretudo, muito mais acessível ao militar ou civil que é processado na jurisdição militar do que na própria jurisdição comum, que permite até mesmo os embargos do Ministério Público. Nós não diríamos direito de punir, mas o direito de promover a justiça. Então, a promoção da justiça, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, ela é inerente à função do comandante, do líder. O comandante ele perde a ascendência sobre o subordinado ou perde a liderança se ele não agir com justiça. Então, o militar que exerce um comando, ele pratica a justiça em todos os instantes da sua atividade, seja internamente no trato com os subordinados, na apuração de faltas, na apresentação dos elogios. E a Justiça Militar, ela tem como foco a manutenção da hierarquia e da disciplina, mas subordinado à aplicação da justiça. Então eu não diria o direito de punir, mas o direito de exercer, de promover a justiça. Por ser militar, ela não é punitivista. Nós temos um elevado número de absolvições, de mitigações de pena, reduções de pena, concessão de sursis sempre que o condenado faz jus ao benefício da suspensão da pena e diversos outros benefícios àquele que responde a um processo. O militar é um cidadão, né, que o estamento militar tem a sua própria razão de ser. Sempre foi assim. Se nós temos um médico que efetivamente medica, um engenheiro que constrói, né, um professor que ensina, é porque existe na sociedade um estamento militar que está a garantir, né, todo esse funcionamento. Sempre foi assim. Agora, no tema específico educação, não é... Eu vejo que a questão é conceitual, é sistêmica, né? Eu sou um severo crítico desse modelo atual, né? De um professor que fica autocrático, né, escrevendo no quadro, os alunos passivos, né, com provas marcadas no dia tal. Eu acho que tem que haver uma interação. Não é o aluno escolher o que ele queira fazer, não. Existe uma linha programática, né, de cada escola, mas existe um currículo geral, né? Que nação nós queremos construir? Então existe uma noção de disciplina, como é que nós vamos nos conduzir, quem vai nos conduzir, né, de que forma, uma noção de hierarquia, mas sobretudo um ensino que seja portador de futuro, que realmente tenha significância, que a pessoa queira aprender, aquilo ali seja importante para ele e não um mero faz de conta. Olha, esse estereótipo, essa prevenção, talvez seja
com nós mesmos, né? Porque nós exercemos uma cidadania terceirizada. Sempre é o outro que vai fazer por você, né? Uma cidadania contemplativa, que muitas vezes no Brasil ele não tem cidadãos, ele tem espectadores. Mas isso é muito do modelo educacional, que você não participa, que você não efetivamente faz. Aquilo que você faz, você leva para si. Então, o verdadeiro ensino é significante, ele é desafiador, ele é portador de futuro. Me parece que essas sejam as grandes falhas do ensino atual, né? E isso gera tudo isso, né? Toda essa questão de alinhamento em relação ao futuro. Então, se você não cuida do futuro, outras pessoas vão cuidar. E para fechar, como sempre, o OAB no ar nesta edição, Rodrigo Julião e a palavra do presidente. Olá! Muitas ações sendo feitas pela diretoria que trabalha para a ordem garantir as suas prerrogativas. Conheça algumas delas. Impetramos mandado de segurança em face do Banco do Brasil e após a impetração firmamos um termo de cooperação com o banco. Agora, o atendimento ao advogado será presencial e previamente agendado. Os interessados deverão encaminhar pedido à subseção de Santos pelo e-mail santos@obsaopaulo.org.br. Os advogados solicitantes receberão e-mail da OAB com data, horário e local de seu atendimento no Banco do Brasil. O atendimento pré-agendado só vale para mandados de levantamentos físicos, RPVs, precatórios e depósitos recursais. Também enviamos pedido imediato ao MP de abertura imediata de investigação de fraude realizada por pessoas que se passam por advogados agindo pelo WhatsApp, tentando levantar precatórios. Atenção, colegas! Qualquer tipo de denúncia deve ser enviada ao e-mail da diretoria dessa subseção de Santos. Estamos atentos a qualquer caso que desvie a função das nossas prerrogativas contra a nossa classe. A pedido da Prefeitura de Santos, a OAB está entre as instituições que fazem parte de uma comissão especial de fiscalização e transparência para as compras feitas durante a pandemia. Lembramos que o estado de calamidade não isenta a Prefeitura de procedimentos prévios como cotação, média de mercado e que serão analisados pelo comitê. Deixamos claro que qualquer ressalva às compras realizadas serão imediatamente reportadas ao MP, órgão responsável pelas contas do Executivo. Agradecemos a adesão de nossos inscritos à campanha de vacinação no último dia 23. Por isso, já solicitamos à Secretaria Municipal de Saúde o aporte de mais 500 vacinas, seguindo os mesmos moldes drive-thru para garantir a sua segurança. Fique atento à próxima data de vacinação. Também requeremos a isenção do pagamento das parcelas de abril, maio e junho do IPTU e ISS de nossa cidade. A ordem solicitou ao prefeito Paulo Barbosa a isenção dessas parcelas, tendo em vista o grande número de profissionais liberais, trabalhadores informais e desempregados em nossa cidade. É OAB ao lado do cidadão. Você pode e deve entrar em contato com a ordem sempre que precisar pelo e-mail diretoria@obsantos.org.br. Lembro que juntos passaremos por essa triste pandemia e sairemos dela ainda mais fortes. Muito obrigado. Você acabou de conferir mais uma edição do OAB no Ar, o programa que traz para você tudo o que acontece aqui na segunda subseção do Estado de São Paulo.